Pai, muito obrigado por essa manhã tão especial, que nós temos o privilégio de ouvir e receber a viva palavra de Deus. Tua palavra, Deus, nos encoraja e nos promete: aqueles que ouvem as tuas palavras, aqueles que leem as tuas palavras, serão bem-aventurados, serão felizes aqueles que ouvem as palavras de Deus. E nesta manhã, nós abrimos o coração para receber a tua palavra, no nome de Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade de fazer a tua vontade, opera em meu coração e no coração de cada um aqui presente, aqueles que estão pela internet, que vão assistir, que o Senhor possa tocar os seus corações de modo muito especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de começar compartilhando uma experiência muito gostosa e boa que eu tive no domingo passado, enquanto eu ministrava a palavra, enquanto eu pregava domingo passado. Eu fui muito encorajado por aquela ministração, que a gente já vem fazendo por 2 domingos, sobre os 10 leprosos, mas a gente foi para uma outra dimensão, né, em cima daquele texto. E domingo passado eu estava conversando com uma irmã querida, e ela me perguntou assim: pastor, você já parou para pensar, esse texto de Malaquias que foi lido hoje no culto, das janelas dos céus, que Deus promete abrir sobre o seu povo? Falei, já parei várias vezes e tenho alguns insights, né? algumas coisas que Deus vai fazendo a gente entender, mas a irmã me compartilhou algo que eu guardei aquilo, foi muito precioso. Ela falou assim: pastor, eu aprendi muitos anos atrás, através de um pastor, aonde eu pertencia no Brasil, e ele diz assim: sabe por que Deus promete abrir as janelas dos céus? Ele não fala porta. Quando o texto promete: eu vos abrirei as janelas dos céus. Olha que interessante isso. Janelas só se abrem por dentro. Você não abre janela por fora, só por dentro. E Deus fala assim: se vocês fizerem isto, se vocês me ouvirem e me atenderem, eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei bênção tal que haverá uma abastança. Ou seja, existem bênçãos, né, querida, que só Deus pode dar para nós. Existem bênçãos e milagres, existem dádivas, existem coisas que Deus quer realizar em nossa vida que somente Ele pode realizar, ninguém mais. Ninguém mais. Olha o que diz lá em Malaquias 3,10. Eu queria que nós pudéssemos começar lendo esse texto também. Malaquias 3,10 vai estar na tela para você. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quantos querem essas bênçãos de Deus? Quantos de vocês querem bênçãos sem medidas? Eu quero. Porque isso é muito bom, isso é muito abençoador. Eu quero essas bênçãos de Deus. Na versão NVI, nessa parte B, fala assim: e vejam, se não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos. Diga assim: tantas bênçãos. Olha a promessa: que nem terão onde guardá-las. Lindo! Porque a gente fica relutando em obedecer a voz de Deus? Por que será que a gente fica dificultando esse processo para Deus derramar sobre nós tantas bênçãos, de modo que não teremos onde guardá-las? Deus deseja fazer isso na minha e na sua vida, mas há um caminho de vida, há um caminho de instrução que Deus coloca para todos nós. E o tema de hoje é o transplante do coração, bênçãos abundantes. Deus, Ele deseja fazer em mim e em você um transplante de coração. Deus quer mudar, Deus quer trazer uma transformação genuína dentro de nós, queridos. Porque essa promessa que nós acabamos de ler, ela é muito poderosa. Deus promete nos abençoar de modo abundante. Não apenas algumas bênçãos, como aqueles 9 leprosos viveram. Eles viveram
um nível de bênção. Mas aquele 10º leproso, ele retornou. Diga comigo, retornou. O 10º leproso retornou para dar glória e para agradecer a Deus. O número 10, e é por isso que eu fui impulsionado a continuar falando sobre isso, porque está queimando no meu coração, e eu quero que vocês sejam banhados por essa verdade, e que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, possa achar em você, em nós, em você, que está assistindo pela internet, lugar para Ele trabalhar e gerar essa revelação e entendimento no seu coração. O número 10 nas Escrituras está sempre associado a teste. Aqueles 10 leprosos não foi o acaso. Deus quer nos ensinar algo muito profundo. Porque o número 10 na Bíblia está relacionado a teste. Olha que interessante que eu vou apenas citar para vocês algumas coisas. Aquele cordeiro pascal que Deus mandava imolar no dia da Páscoa, ele tinha que ser entregue e imolado no 10º. Ele tinha que ser separado no dia 10º. Ele deveria ser separado no dia 10º. As 10 pragas de juízo que vieram sobre o Egito, a gente entende que foram 10 pragas. 10. Deus testou o coração de Faraó 10 vezes. 9 pragas. Na 10ª praga, só salvava-se quem se colocasse debaixo do sangue. E Deus colocou as pessoas à prova. Quem ouvir a minha voz e se submeter à minha voz, será salvo. Gente, será que os 10 leprosos se encontraram com Jesus por acaso? Eu não creio. Tem um grande significado por trás do 10. 10 vezes Deus testou o coração de Faraó. 10 mandamentos Deus enviou para provar o povo de Deus. Foram 10 mandamentos que Deus deu. Não foram 12, não foram 11, não foram 7, não foram 6. Foram 10 mandamentos. Deus queria testar, provar o coração do ser humano. 10 vezes Deus provou o coração do povo enquanto eles andavam no deserto. 10 vezes o salário de Jacó foi mudado quando trabalhava para o seu sogro Labão. 10 dias Daniel se colocou em prova. Deus permitiu que Daniel fosse provado, testado com seus amigos durante 10 dias. Ou seja, teste, prova. Deus está sempre usando uma linguagem para testar, provar, examinar o nosso coração. O povo caminhou 40 anos e Deus provando o coração deles. Muitas vezes Deus usa até a espera para testar o que há no nosso coração. Sabe por quê? O tempo revela o que manifesta no nosso coração. O tempo vai mostrando como a gente reage, como a gente responde. 10 dias, Daniel se colocou em teste. 10 virgens passarão por um teste de preparação, conforme Mateus 25. 10 virgens, não são 12, não são 15, não são 40, 10 virgens. Há uma linguagem por trás. 10 dias de prova, de testes, são mencionados em Apocalipse 2:10. Quantos leprosos foram curados, gente? 10. Quantos retornaram? Qual é o dízimo de 10? 1. Deixa eu falar algo para você. Deus está buscando fazer algo muito mais profundo em nossos corações nesses dias. Deus quer gerar algo profundo em seu coração, querido. Por isso, traga a sua mente cativa à palavra de Deus. Traz a sua mente e seu coração em alinhamento à palavra de Deus. Eu quero convidar você que está assistindo pela internet, foque agora o seu coração. Tire as distrações, volte a sua atenção para a palavra de Deus, porque Deus quer falar com você e com cada um de nós aqui essa manhã. Amém? Deus criou algo para nos testar numa área que mais compete com Ele em nosso coração. O que será? Dinheiro, finanças. E Deus providenciou uma forma de nos testar. Deus criou uma maneira de nos testar, para saber o que está em nosso coração. Olha o que diz lá em Salmo 62:10, na parte B. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Ou seja, Deus providenciou algo muito maravilhoso para mim e para você, para testar o nosso coração. Deus provê para a gente
um meio para nos abençoar. Ele quer testar a gente. Deus não estabelece o dízimo para seu benefício próprio. Deus estabeleceu o dízimo para o meu e para o seu benefício. Deus não estabeleceu o dízimo para você apenas ajudar a casa de Deus. Isso é uma consequência, mas o intuito e o propósito não é esse. O propósito de Deus estabelecer o dízimo não é para sustentar a obra de Deus, ainda que isto é parte, e isto vai resultar num processo maravilhoso do reino de Deus, mas o intuito de Deus é testar o nosso coração. Testar o nosso coração. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Eu acho que vai estar aí na tela. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova. Olha que interessante. Para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês. Para que Deus coloca as pessoas à prova? Para conhecer o que está no coração. Ele sabe, ele já sabe. Mas Ele quer revelar para a gente. Deus quer fazer com que a gente saiba o que está em nosso coração. Para provar, testar o nosso coração. Toda vez que eu e você entregamos o dízimo a Deus, quando você entrega o dízimo, você está dando a Deus a oportunidade dEle te abençoar. Nós lemos hoje aqui em Malaquias 3, aquela promessa: se vocês fizerem isto, eu vou abrir as janelas dos céus. Olha só, quem tem poder de abrir janelas é só quem está dentro. Janelas do céu, quem abre é só Deus, meu irmão. Só Deus, ninguém mais. Deus promete: eu quero te abençoar de tal forma que você não vai ter aonde guardar, aonde você conter, de tantas bênçãos que eu quero enviar sobre você, a sua casa, a sua família e toda a sua geração. Gente, tem algo muito precioso que eu quero compartilhar ainda no final dessa mensagem, então fique ligado. Põe a sua mente na palavra de Deus. Preste atenção. Deus, Ele quer abençoar você e a sua família. Deixa eu falar algo para você, refletindo sobre aqueles 10 leprosos, aqueles 9 leprosos. Eu vou te dar aqui uma declaração para você guardar isso. O espírito do mundo, que é mamon, ou riquezas, faz com que nos concentremos nas coisas. Observe só. E não em Deus. Que nos concentremos na bênção e não no abençoador. Aqueles 9 leprosos se concentraram na bênção. Ficaram satisfeitos com uma bênção, com uma dádiva. Mas aquele um que voltou para dar glória a Deus, aquele que retornou, ele entendeu que Deus tinha mais para dar a ele. Tinha muito mais, tinha bênçãos. Na verdade, o foco dele não era as bênçãos, era o abençoador. Ele voltou para Jesus, porque ele entendeu que o canal, que a fonte da bênção na vida dele, não vinha dessa terra, mas vinha daquele superior e supremo sacerdote, que é Jesus. Por isso que ele volta para glorificar a Deus. Mas o espírito deste mundo, gente, o espírito de Mamon, que é o espírito da riqueza, sabe? É a única coisa na Bíblia inteira que você vai ver tentando competir espaço em nosso coração com Deus. É por isso que Deus, através de Jesus, Ele nos dá uma advertência. Dê uma balançadinha no seu irmão, fala assim: irmão, fique atento na palavra de Deus. Please, atenta teu coração na palavra de Deus. Deixa Deus falar com você, meu irmão, essa manhã, em nome de Jesus. Abre o coração, os seus ouvidos e também os seus olhos hoje, amém? Mateus 6, 21 e 24. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É por isso que Deus está aqui nos fazendo lembrar palavras do Senhor Jesus, que existe uma tentativa contínua de competir o lugar de Deus em nosso coração, gente. E essa pessoa é chamada Mamon, essa pessoa é chamada de o Deus desse século, as riquezas, sabe? E Deus quer nos libertar.
das influências de tudo isso. Vamos abrir juntos lá em Malaquias 3? Abra comigo em Malaquias 3. Malaquias capítulo 3, por gentileza, abra lá. Glória a Deus. Malaquias capítulo 3, eu queria que você pudesse abrir no capítulo 3, a gente vai olhar aqui alguns versos, mas eu vou começar com o versículo 6 e 7. Em Malaquias 3, no versículo 6 e 7, na versão ARA, eu acho que está aí, né, queridos? Porque eu, o Senhor, não mudo. E aqui está uma declaração poderosa de Deus. Ele começa afirmando, eu não mudo. Não é? Às vezes as pessoas elas querem mudar, elas querem usar argumentos sobre o princípio do dízimo que Deus estabeleceu. Eles querem usar argumentos tão fracos, sabe? E ouvindo falsos mestres, ouvindo ensinos falsos, e ouvindo uma influência de um mestre falso, ou de mestres falsos, né? Eles querem deturpar a palavra de Deus. Mas o dízimo, ele sempre existiu na Bíblia, muito antes da lei de Moisés. Já está lá muito antes. Foi o próprio Deus que estabeleceu. E o Senhor fala assim, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Aí o texto continua assim, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim. E é muito interessante essa palavra aqui, olha. Queria que você observasse. Tornai-vos. Essa palavra, eu fui ontem pesquisar essa palavra na Bíblia, só que existem Bíblias, né, hoje, que são digitais e que facilita muito isso. Antigamente, eu levava horas, muito mais horas, para fazer uma pesquisa de uma palavra. Eu tinha que abrir os meus dicionários, que eu tenho ali, dessa grossura assim, para pesquisar e ficar folheando as letras para pesquisar. Hoje tem a Bíblia digital, fica mais fácil. E ontem eu encontrei 994 vezes na Bíblia essa palavra. Essa palavra no hebraico, ela é feita de 3 letras, subir, alguma coisa assim. E ela significa converter. Converter. Quando Deus fala assim, olha, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Aí ele fala assim, convertei-vos. Convertei-vos. 948 vezes eu encontrei no Antigo Testamento, somente no Antigo Testamento. Convertei-vos, voltai, tornai, voltar, arrepender a mesma coisa. Porque converter é você estar indo nessa direção e você dar uma guinada e voltar para a direção contrária. Você está agindo de uma forma que não é a de Deus e você volta e retorna para agir conforme Deus deseja que você haja. Tornai-vos para mim, diz o Senhor. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor Deus dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? É uma pergunta o povo faz para Deus. Em que havemos de tornar? Em que havemos de tornar? Aí eu queria que você pudesse acompanhar, aí se você puder colocar na Bíblia por exemplo, na versão ARA, o texto continua falando assim, eles perguntam, em que havemos de voltar, tornar, ou em que havemos de converter? Aí o versículo 8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos, pode falar comigo, todos? A Bíblia não fala só para trazer dízimos, ela fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que haja comida, food na minha casa. É interessante que há uma linguagem física e espiritual, porque essa comida não é só física, é comida espiritual também, gente. Quando vocês trazem comida, recursos para a casa de Deus, possibilita a gente dar comida para vocês também espiritual. O que eu estou fazendo agora é dando comida espiritual para vocês. Eu estou repartindo das dádivas, das bênçãos espirituais com vocês. Isso é alimento espiritual. Então traga os dízimos para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor
dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Versículo 11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Deus promete repreender o devorador. O que é o devorador? O devorador são espíritos contrários a Deus que agem na vida do ser humano para tentar trazer destruição, pequenas perdas maiores. Existem diferentes tipos de devoradores. Tem aqueles que perturbam as pessoas de tempo em tempo. Quando existe o lugar de brecha, quando há ilegalidades, quando pessoas não praticam esse princípio espiritual, que é uma lei espiritual. Deixa eu falar, lei espiritual não se muda. Você pode falar, pastor, mas a lei, o dízimo é do Antigo Testamento. Deixa eu falar algo para você. É permitido você sair matando alguém aí? Hã? A Bíblia diz, não matarás. Então é porque é o Antigo Testamento, você agora pode matar? Não. Não roubarás, está escrito lá nos mandamentos. Então quer dizer que hoje você pode roubar? Não. Não dirás falso testemunho. Isso só vale para antigamente? Não, vale para hoje, é uma lei espiritual. Leis espirituais não mudam. Agora, regras, tradições, as leis cerimoniais mudaram, sim. Muitas delas hoje não tem mais nenhum efeito, as leis cerimoniais. Porque Cristo já cumpriu todas elas. Agora, as leis espirituais é para nos abençoar e nos proteger. Então, a Bíblia está nos encorajando aqui a gente trazer todos os dízimos para que ele possa repreender o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril. O que é vide? O seu trabalho, sua empresa, seu negócio, seus bens. Vide que fala de aonde a sua plantação. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deliciosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Sabe, gente, muitas vezes, na nossa arrogância, na nossa presunção, a gente pode até julgar Deus, até acusar Deus. Como assim? Poxa, eu estou fazendo as coisas certas, mas parece que nada vale a pena, não vale a pena. Deixa eu te falar, isso é um engano. Isso é a soberba, é a presunção humana que questiona a grandeza e a fidelidade e a soberania de Deus, porque Deus não falha, gente. Lá em Malaquias a gente leu mais cedo, Deus fala, eu, o Senhor, não mudo. Eu não mudo. Quando eu falo o que vou fazer, Ele vai fazer mesmo. Deus, quando Ele promete algo, Ele cumpre. Quando Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. O problema, meus irmãos, é que nós começamos até fazer, mas a gente logo para. E o segredo está na sua perseverança. O segredo está na sua continuação, na sua perseverança, perseverar. Você precisa continuar perseverando. E Deus aqui nesse versículo, que eu quis, questão de enfatizar o versículo 7, Ele fala, tornem para mim, convertei-vos para mim, voltem-se para mim. E Deus está pedindo, convertam-se a mim. Do que Ele está pedindo a gente para se converter? Do que, gente? Para que nós voltemos o nosso coração a ouvir a sua voz e fazer o que Ele está pedindo. Vocês estão me roubando, tragam para mim os dízimos, tragam para minha casa. Ele fala, não só os dízimos, mas as ofertas também. Isso é muito profundo. Isso é muito poderoso. Porque a gente tem entendido, a gente compreende pela palavra de Deus, que Deus diz que os dízimos são santos, pertencem a Deus. Os dízimos são sagrados a Deus. Ou seja, já são dele. Mas as ofertas, elas são voluntárias. Você dá do que você abre o coração para fazer. Você dá de acordo com o que você decide fazer. Mas Deus também diz, vocês estão roubando nos dízimos e nas ofertas. Eu acredito que o que Deus está querendo nos ensinar, gente, é muito além daquilo que você faz. Eu acredito que o que Deus está querendo nos ensinar aqui nessa passagem, Ele está dizendo, filhos, eu quero abençoar os seus 90%. Eu quero colocar a minha bênção nos 90% que você vai administrar.
O que Deus está falando é: filho, filha, eu quero fazer as minhas bênçãos, olha, serem tão grandes, tão abundantes, que você não vai ter aonde guardá-las. Nesses 90% que você vai administrar, eu vou derramar as minhas bênçãos. E quando a gente não obedece a Deus, a gente está roubando de Deus a oportunidade dele nos abençoar. A gente está tirando de Deus a glória que é devida a Ele. Só Deus tem poder para abençoar a igreja. Oh, Pai, convence o nosso coração nessa manhã. Que os corações distraídos sejam acordados essa manhã, Pai. Que os corações que estão cheios, que estão atribulados, os corações que estão preocupados, que estão distraídos com o que vai fazer amanhã, semana que vem. Aquelas pessoas que, ó Deus, às vezes percebem, mas não entendem. Muitas vezes elas, ó Deus, por estarem tão cheias, elas nem percebem a beleza da sua palavra. A beleza, a maravilha que está em Ti, Jesus. Eu oro para que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração nessa manhã. Abra os nossos olhos para que possamos Te ver, Jesus. Para que possamos Te reverenciar, que possamos Te reconhecer e dar-Te a glória devida ao Seu nome. Oh Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus, meu irmão, que o Espírito Santo possa te acordar nessa manhã. Que o Espírito de Deus possa despertar o seu coração nessa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você vai dar oportunidade para Deus te abençoar ou não? Você vai dar a Deus a oportunidade dele te abençoar ou não? Ele quer fazer algo grande na sua casa, na sua família, na sua vida. Você tem que decidir o que você vai fazer. Toda vez que Deus fala sobre dízimos, sobre a retenção de dízimos, Ele está aqui na palavra que nós lemos hoje em Malaquias 3. Ele está falando que reter dízimos é roubar dele a oportunidade dele abençoar a sua vida. É logicamente que o dízimo, ele é um assunto muito abrangente. Nós sinceramente, nós poderíamos ministrar e pregar sobre dízimo, e você acha que sabe, mas você não sabe. A gente pensa que sabe, mas não sabemos. Porque eu estou aprendendo sobre dízimo, nessas ministrações agora, que Deus começou a falar comigo nessa passagem de Lucas, eu estou aprendendo tanto com o Senhor, tanto com Jesus. Deus tem me mostrado coisas novas, e eu fico tão empolgado, tão maravilhado, tão cheio de empolgação, porque você vê a maravilha, a riqueza, a bênção que Deus quer revelar ao nosso coração. Quando você começa a achar que sabe, meu irmão, você está aprendendo ainda. Por isso que nunca pense, quando a gente começar a pregar uma palavra, eu já sei esse assunto. Isso é muita prepotência. Isso é muita prepotência. É muita arrogância. É mau hálito. Alguém disse que mau hálito, quem tem, não sabe que tem. Assim é um orgulho. Que Deus possa nos guardar desse mal. Amém, gente? E ter um coração aberto para ouvir a voz de Deus e aprender com Ele. Do ponto de vista jurídico, nesse texto de Malaquias 3, o dízimo é uma questão de propriedade. A gente poderia falar nisso uma outra hora com mais abrangência, mas o dízimo é uma questão de propriedade. Por quê? Olha o que diz a Bíblia lá em 1 Coríntios 10, 26. 1 Coríntios 10, 26. A terra é do Senhor e tudo que nela há pertence a quem? Pertence a você? Pertence a Deus. Sua empresa pertence a quem? Seu carro pertence a quem? É seu ou é de Deus? Nossos filhos? Sua casa que você tem pertence a você ou pertence a Deus? Deixa eu te falar, a maneira como você administra vai determinar. E deixa eu falar algo para você muito precioso agora, gente. Deixa eu te falar, não tem neutralidade nisso. Não há neutralidade. No reino espiritual, ou as suas riquezas, as suas finanças, seu dinheiro vai estar sob a influência de Deus ou sob a influência de Mamon. Não há neutralidade, não tem meio termo. Ou a sua vida, a sua casa, seus filhos, seu carro, sua casa, seus bens vão estar sob a influência de Deus, que é o Senhor de toda a terra, ou estará debaixo da influência de Mamon, que são as riquezas.
Isso é muito claro na Bíblia. Por isso que Deus nos desafia, por favor, voltem-se para mim. Convertam o coração, convertam-se, voltem para mim, porque eu quero abençoar vocês, mas vocês precisam acreditar em mim, e deixar que eu seja Deus da sua vida. Deixa eu ser Deus da sua vida, e você verá o que eu vou fazer através de você. A terra é do Senhor, e tudo que há nele. Eu vou pular um texto aqui agora para Ageu 2:8. Ageu, profeta Ageu. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Deixa eu te falar, meu irmão, tudo é de Deus. As riquezas, a terra, a prata, o ouro do mundo inteiro é de Deus. Na verdade, se Deus quisesse até, se Deus precisasse de dinheiro, ele mandava uma pessoa só desse mundo, ele tocava o coração dessa pessoa para fazer o que ele quer. Mas não é assim, não é assim. Deus quer dar a oportunidade para todos serem abençoados. Porque se Deus for usar só um ou dois aqui na igreja, isso não é justo. Deus quer usar todos vocês para fazer parte dessa construção, dessa obra. Estar aqui nesse templo, nessa casa, tudo isso é um milagre de Deus, mas tem um custo, e um custo alto. Agora o mês que vem a gente vai renovar o seguro. O ano passado foi $17 mil, aproximadamente, só o seguro da igreja. E nós vamos renovar agora. Diz que subiu ainda muito mais, né? Ainda não sei o número ainda, mas eles vão me dar o número. Mas tudo tem um custo. Para eu estar pregando hoje e vivendo só do Evangelho, há um custo também. Para eu fazer o que eu faço hoje, para servir integralmente a igreja, há um custo. E tudo mais. Deus deseja abençoar a sua vida de uma maneira maravilhosa. E uma das maneiras, estou encerrando, e uma das maneiras de Deus ser glorificado, uma das maneiras da gente glorificar a Deus é através da gratidão pelos dízimos. É através da gratidão pelos dízimos. Você pode falar assim para quem está perto de você? Diga assim, quando você dizima, você está dando graças e glorificando a Deus. Diga para outra pessoa, diga assim, quando você dizima, você está honrando, glorificando e agradecendo. Amém? Quando você entrega o seu dízimo, você está adorando, você está dando graças e você está também glorificando a Deus. Você está dando glórias a Deus. Você está retornando aquilo que é dele, somente dele. Eu não sei se esse texto está aí, mas se não tiver, abra por gentileza. Eu acho que não está aí. Deuteronômio 15:10. Eu peguei uma versão muito especial, na versão viva. Ela fala assim: dê generosamente e não seja relutante em seu coração. Assim o Senhor, o seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho e em tudo que colocar a sua mão. Assim, Deus abençoará você. Volte um pouquinho atrás desse texto, no começo. Dê generosamente. E não seja o quê? E não seja o quê, irmãos? Igreja? E não seja relutante no seu coração. Não seja teimoso. Não seja incrédulo. Não seja relutante em seu coração. Porque assim, se você obedecer à voz de Deus, Ele abençoará você. Ele vai abençoar a sua vida. Eu gostaria de hoje encerrar essa ministração contando aqui um testemunho que eu ouvi muito poderoso, mas muito poderoso mesmo, muito forte, que eu escutei de uma amada irmã aqui da igreja. E eu pedi para ela, para me enviar o testemunho que ela ouviu há muitos anos atrás, de um pastor. Ela acredita que foi durante uma ministração, já faz muitos anos, falou, para ter muitos anos, pastor, mas eu me lembro exatamente como foi apresentada essa pesquisa. E quando eu a ouvia, porque foi domingo passado, eu falei, encaixou com a mensagem, perfeitamente, é exatamente isso que a gente está ensinando, pregando e buscando ensinar a igreja. Olha só, queridos, que interessante. E ela fala assim, falando sobre as bênçãos hereditárias através das gerações, ouvi um grande testemunho na pregação de um pastor dizendo: o resultado da obediência nas gerações futuras, preste atenção, e o resultado
da desobediência nas gerações futuras. Essa pesquisa, segundo essa pesquisa que foi feita, os filhos dos filhos dos filhos, que foram todos homens e mulheres que fizeram história de sucesso, que foram prósperos em todos os âmbitos, o resultado da obediência de um pai e da mãe foi passando e passando e alcançou várias gerações. Ou seja, aquilo que os pais resolveram fazer, a obediência deles inteira, de um pai e de uma mãe, foi passando e alcançando várias gerações. E todos na sua linhagem tiveram sucesso na vida e fez diferença na história de alguma forma, na área científica, na saúde, na literatura, na música, business, no evangelho e em muitas outras áreas. Foi constatado também, a média de vida desses filhos era grande e viviam muito e morriam na velhice. Olha que interessante. Os pais de filhos que eram obedientes a Deus, que obedeciam e honravam a Deus em todas as áreas. Em contrapartida, os filhos dos pais desobedientes, escute essa, e ressaltando uma coisa na pesquisa, tanto os pais obedientes, quanto os pais desobedientes eram ricos. Essa pesquisa, ela concentrou em famílias ricas, e fez um levantamento de homens e mulheres influentes no mundo, que eram ricos, e eles pegaram homens de Deus e homens iníquos. E no futuro, e no resultado dessa pesquisa, foi mostrado o seguinte: os pais que desobedeciam a Deus, a cada geração foi se deteriorando cada legado que os pais haviam deixado. Assim, na pesquisa foi constatado que o fim desses filhos todos foi trágico. Perderam o que tinham, empobreceram, se tornaram viciados em alguma coisa. Outros se tornaram assassinos, não tiveram uma família funcional, não fizeram história, não deixaram um legado e ainda morreram cedo. Resumindo, a responsabilidade do futuro dos nossos filhos, ou melhor, nas gerações que virão da nossa linhagem, está no fato da nossa escolha hoje: obedecer a Deus. Tudo que você faz hoje, as escolhas que você faz hoje na sua vida, elas terão um impacto na vida dos seus filhos e das gerações futuras. É por isso que eu encontrei um texto, pensando nessa pesquisa, eu lembrei-me de um texto que está em concordância do que essa pesquisa fala. Olha o que diz em Salmos 112, do versículo 1 ao 2, na versão transformadora. Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer a seus mandamentos. Vamos ler mais uma vez? Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer a seus mandamentos. Agora olha a pesquisa, como ela está em acordo com o texto, aquilo que a Bíblia já falava. No próximo texto: seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Você pode aplaudir Jesus nessa hora? Aplauda o Senhor nessa hora. Aplauda Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Seus filhos serão abençoados. Coloque mais uma vez essa promessa. Seus filhos serão abençoados em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Porque homens e mulheres de Deus decidiram fazer da forma de Deus. Decidiram levar as suas vidas conforme Deus diz, e não conforme eles querem, mas conforme eles inclinaram seus corações para obedecer a voz do Senhor. Fique de pé comigo nesse momento. Aumenta um pouquinho mais o teclado aqui em cima para a gente, por gentileza. Oh Espírito Santo de Deus.
Oh, pode mais um pouquinho, querido. Jesus, 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 Jesus. You are worthy of everything, Lord. For all things is for you, Jesus. Tudo é para ti, Jesus, e tudo vem de ti, Senhor. Como foi lido hoje pelo Paulinho, Deus. Todas as coisas vêm dele, é para ele, através dele e volta para ele. Tudo vem de ti e tudo volta para ti, Senhor. Se nós teimarmos em não voltar, a geração seguinte vai pagar por isso e vai devolver para ti o que é teu. Nós sabemos que a terra é do Senhor. Nós sabemos que tudo é teu, Jesus. E nós entendemos, Pai, ó Deus, que as riquezas dos ímpios serão depositadas nos justos. E esta palavra não falha, Senhor Deus. Ainda que os ímpios deste mundo estão ganhando uma fortuna e eles não são fiéis, mas a palavra do Senhor diz que essas riquezas serão transferidas para a conta dos justos no tempo do Senhor, no tempo determinado. E nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus bom e Tu és um Deus que se importa conosco. E o Senhor deseja nos abençoar com bênçãos grandes, tão grandes, de um tamanha bênção, aonde não teremos aonde guardá-las. Levante as suas mãos e adore ao Senhor nesta hora. Levante as suas mãos e adore o Senhor, o Rei da terra, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos adorar o Senhor nesta hora e glorificá-lo. Tu és digno de tudo. Oh Jesus, levante suas mãos e reflita nesse momento. Tu és digno e adore ao Senhor. De tudo. Enquanto você está cantando, você vai meditando, refletindo naquilo que o Espírito Santo está fazendo em seu coração. E tudo é para ti, e tua é a glória. Levante suas mãos e adore a Ele. E Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Yes, Jesus. Yes, Jesus. E Tu és digno de tudo. Yes, yes. You are worthy of it all. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tua é a glória. Mais uma vez, galera. Em português, vamos todos juntos cantar. E Tu és digno de tudo. Com suas mãos, exalte ao Senhor. E Tu és digno de tudo. Tu és digno, Senhor. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, e tua é a glória. Can you sing English now? And you are worthy of it all. Oh, And you are worthy of it all. you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Jesus, adore Ele. And you deserve the glory. You deserve the glory. You deserve the glory. You deserve the glory, Jesus. You deserve the glory. E Tu és digno de tudo. E Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de e tudo é para, e tua é a glória. E tua é a glória. E tua é a glória.
Santo, Senhor, só Tu és digno, Senhor. Toda honra, toda glória é para Ti, Jesus. Tua é a glória. Deus me mostra como que pessoas nessa manhã, eu via no meu espírito pessoas como que com óculos de sol, sunglasses. E Deus me mostrava como que Ele está tirando essas lentes escuras dos seus óculos, dos seus olhos. Eu via literalmente no meu espírito como pessoas com óculos de sol. E como que Deus falando assim, eu quero tirar essa lente escura, para que eles possam ver claramente a revelação da minha verdade, da minha palavra. Para que eles enxerguem sem nada obstruir, sem nada cobrir a visão clara que eu quero que eles tenham. Muitas vezes nossa visão fica embaçada. Sabe quando você está usando óculos de sol e às vezes você toca nele e vai pegando, vai ficando aquelas manchas e já você não consegue ver direito? Tem pessoas que estão usando essas lentes escuras. Você está usando uma lente muito escura e você não conseguia ver e entender essa revelação. Mas Deus quer abrir hoje os seus olhos. Deus quer abrir a sua visão hoje. Ele quer dar visão clara para o seu coração. Põe a mão nos seus olhos agora, se vocês creem nisso. Coloca a mão nos seus olhos. Isso se aplica a todos nós talvez, mas Deus está me mostrando isso. Levante suas mãos agora, enquanto você toca nos seus olhos, eu vou orar. Pai, que sejam abertos os olhos do entendimento. Que sejam abertos os olhos do entendimento. Que vidas agora sejam salvas, sejam transformadas, sejam curadas, sejam libertas, sejam completamente curadas, ó Pai. Que a visão seja recobrada, Deus, e que o Senhor venha trazer agora, ó Deus, uma transformação no coração. Que o Senhor venha fazer um transplante no coração de cada um de nós. Que os nossos corações se convertam ao Senhor. E que nós possamos ter a experiência de que o Senhor é bom e fiel. Em nome de Jesus. Amém.